Olá! Nós queremos hoje juntos ter mais um momento de celebração, de poder ouvir a palavra de Deus, falar do Evangelho, da boa notícia que nós temos. Como é que você está? Como é que foi aí a tua semana? Como é que foram as notícias? Como é que elas chegaram até o teu coração? Vamos pensar sobre um pouquinho de tudo isso hoje e conversar sobre um tema central da Bíblia. Eu quero convidar você para começar a meditar na palavra de Deus através dos versículos de Marcos, capítulo 16, versículo 5 e 6, que diz assim: Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre a morte de Jesus. E nas últimas pregações, nós temos visto temas que são centrais para a fé cristã. Nós começamos lá no Gênesis 1, com a criação, onde Deus cria todas as coisas e nós compreendemos que tudo está debaixo do poder e da autoridade de Deus. Depois, Gênesis 3, a separação entre o ser humano e o seu Criador, o pecado, a entrada da maldade no mundo e essa separação entre nós e o nosso Senhor. E a semana passada nós conversamos a partir de Marcos capítulo 15, sobre a solução de Deus para o pecado, para essa separação. O seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por cada um de nós. Mas quando eu terminei a pregação semana passada, eu falei que essa história não tinha terminado. E ela de fato não terminou. Aqui, nesses dois versículos que nós lemos, nós vimos que a promessa de vida triunfou e que Jesus ressuscitou. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós nos encontramos, seja nas nossas casas, nos nossos lares, aonde você estiver, nós nos reunimos na presença de um Deus que está conosco, que criou todas as coisas e que tudo está sujeito à mão dele e o braço dele. Um Deus que é Redentor, que é Salvador e que é Espírito Santo, que fala ao teu coração e ao meu coração. E é na graça desse maravilhoso Deus que a gente pode ouvir a palavra dele livremente e poder compreender o tamanho do amor que ele tem por cada um de nós. Eu te convido a ter um tempo de oração. Vamos juntos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque mais uma semana, de forma, Senhor, um pouco diferente, nós nos reunimos para ouvir a Tua mensagem, Senhor, a pregação da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento e por cada família, Senhor, por cada pessoa que tira um tempo para ouvir a Tua palavra e para buscar mais, Senhor, de Ti. Abençoa esse momento de culto, Senhor, e de pregação, e que nós possamos juntos celebrar a Tua vida, a Tua ressurreição, que também nos trouxe nova vida. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesses últimos dias, a gente tem pensado bastante e refletido bastante acerca de coisas que têm nos tirado a calma e a tranquilidade. De uma hora para outra, nós somos surpreendidos com notícias que nos tiraram da nossa rotina, daquilo que já estava pré-estabelecido. Talvez os planos que a gente tinha para esse ano estão todos parados, estagnados ou até acabados. Não sei. Mas o que eu quero refletir hoje, a partir do texto bíblico, é sobre o nosso Senhor que venceu a morte. E por isso eu quero te perguntar, por que as pessoas têm se desesperado tanto nesse período? Tudo bem que tem alguns que não estão nem de fato ligando, que não estão de fato preocupados com isso. Mas também tem um outro extremo daqueles que estão com muito medo, estão desesperados. Por quê? Eu quero te perguntar, no final, tudo isso é medo da morte? Esse é o problema?
Nós estamos com medo de que a morte bata a nossa porta e chegue até nós? Pensando sobre a pregação, eu lembrei de um exemplo muito interessante. Eu quero começar com ele. Eu não sei se você já assistiu os filmes da Era do Gelo. Tem vários. E eu sempre achei muito interessante o segundo filme. E lá no filme da Era do Gelo existe um personagem bem engraçado, bem cômico, chamado Sid. E aí, durante todo o filme, o segundo filme, eles estão buscando salvar a vida deles, porque o mundo deles está acabando. E aí, durante todo o filme, toda aquela preocupação em salvar a sua vida, e aí indo mais pro final, chega um momento em que os personagens principais veem a solução, eles veem a luz no fim do túnel, e aí o Sid olha e fala assim: a gente vai viver! E aí logo depois acontece algo de ruim, que tira deles aquela esperança, e aí o Sid fala assim: a gente vai morrer. No filme é engraçado, e essa é a ideia, mas na vida real não é. E pelo que a gente percebe, muitas pessoas têm vivido os últimos dias dessa forma. Notícia atrás de notícia, a gente tem o sentimento de que vai ficar tudo bem e depois de que nada está bem. E aí a gente fica entre essa tensão de viver, de morrer, de ficar tranquilo, de ficar angustiado, de medo e de paz. No filme, quando o personagem vê que a luz no fim do túnel se apaga, a tristeza volta. E assim a gente tem também vivido os nossos dias, com mais tristeza talvez do que alegria. Mas por que tanto desespero? De onde vem esse medo que nós estamos sentindo? Qual é a razão do medo? E de novo, será que tudo isso é medo de enfrentar a morte? É sobre isso que nós queremos falar um pouco mais hoje. Semana passada, nós falamos sobre a morte de Jesus, do próprio Filho de Deus, que foi estendido numa cruz, foi crucificado, morreu, com um alto brado, com um alto grito, ele entregou o seu espírito, está morto. Jesus desceu ao mundo dos mortos e, de fato, lá ele esteve. Só que depois, no terceiro dia, aconteceu algo que muitos não contavam. Aconteceu algo que deu uma reviravolta nessa história. Os discípulos estavam nesses dias em que Jesus tinha morrido, mais ou menos como o personagem Sid. Estavam sem chão, sem esperança. Por quê? Eles tinham seguido Jesus durante 3 anos. Eles tinham acreditado nas promessas que Jesus tinha feito de um novo reino, de que tudo ia ficar bem. E aí, o Messias dele, o mestre deles, está morto. Ele foi pregado numa cruz e tudo aquilo que eles tinham entendido até o momento, o que eles tinham vivido, acabou, terminou. A esperança deles tinha terminado. Os discípulos estavam perdidos depois da morte de Jesus. E eles só estavam perdidos porque eles tinham esquecido das promessas que Jesus tinha feito. Eles tinham esquecido do anúncio de esperança que Jesus tinha dado a eles. Eles estavam cabisbaixos. Eles não viam mais a luz no fim do túnel. Eles não lembravam dos ensinos do seu mestre sobre a ressurreição. Eles não tinham entendido que aquele fim era apenas um novo começo. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o 8. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 8. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu anunciei, o qual recebeste e no qual vocês perseveram, porque também por meio dele vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como eu a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Até aqui por enquanto. Paulo era um grande apóstolo que conheceu Cristo pessoalmente, porque o próprio ressurreto apareceu para ele. Paulo escreve uma carta para a igreja que estava na cidade de Corinto, dizendo: meus queridos, aquilo que eu recebi do próprio Jesus, eu estou passando para vocês. Isso que eu estou falando é de plena confiança. E o que ele diz? Qual que é a notícia que ele conta para aquele povo daquela igreja? Primeiro, Jesus morreu numa cruz, crucificado, segundo o Antigo Testamento dizia que ia acontecer. Ele foi sepultado, conforme as Escrituras diziam que ia acontecer, mas ele ressuscitou, conforme também o Antigo Testamento afirmava que ia acontecer. Eles só não tinham entendido isso. Aqueles discípulos estavam perdidos porque eles não entendiam qual que era o plano de Deus de salvação. Paulo aqui, um bom tempo depois já da ressurreição, ele conta para uma igreja que estava duvidando da ressurreição dos mortos, dizendo: povo de Deus, igreja, entenda, Cristo ressuscitou. E é só por causa disso, por causa dele, que os mortos ressuscitam. É isso que Paulo está afirmando. Aquilo que eu recebi, eu estou contando para vocês. É o que Paulo está dizendo. Ele está passando adiante o Evangelho, ou seja, a boa notícia da nova vida em Cristo. Ele está passando adiante. E aí, mais lá no final desse texto, Paulo coloca um versículo em que ele escreve assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O resumo de tudo isso é que a morte está derrotada. Não há vitória para a morte, porque quando Cristo ressuscita, ele vence a morte. A morte era uma consequência do pecado. A principal consequência do pecado, a Bíblia vai dizer, pois o salário do pecado é a morte. Quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. Morte não é mais um inimigo em que nós precisamos nos preocupar. Ela está vencida. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele levanta do túmulo, no domingo de Páscoa, domingo pela manhã, ele está anunciando a todos: a morte perdeu, a vida em Cristo venceu a morte. Agora vamos continuar. Vamos ler do verso 12 até o verso 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O que Paulo está dizendo aqui? O que esse texto significa? Algumas pessoas da igreja de Corinto estavam dizendo que os mortos não iam ressuscitar, que não havia ressurreição dos mortos. E aí Paulo está dizendo: igreja, presta atenção, se Cristo ressuscitou, então também nós ressuscitaremos, pois essa é a promessa de Cristo. Agora, se vocês esqueceram da ressurreição, se isso saiu da mente de vocês, se vocês estão vivendo cada dia sem a esperança da ressurreição e dizendo: ninguém vai ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Paulo está dizendo: olha, e se Cristo não ressuscitou,
se os mortos não ressuscitam, então a nossa fé é vã. Então é mais ou menos assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso pegar e posso ir embora. Porque se não há ressurreição, e se a nossa esperança não está firmada na promessa de ressurreição em Cristo, então não faz sentido nenhum eu estar aqui hoje. Não faz sentido nenhum nós estarmos nos reunindo, louvando a Deus e pregando, se a ressurreição não está no nosso horizonte. Se nós não cremos que Cristo de fato ressuscitou, que Cristo de fato levantou do túmulo e que Ele disse, olha, vocês também vão ressuscitar, porque eu vou voltar para buscar vocês, aqueles que em mim creram. Paulo está explicando para essa igreja que eles precisam ter fé e crer que Cristo ressuscitou e que nós, que nele cremos, também vamos ressuscitar. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, é o próprio Jesus que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a questão é o seguinte, nós vamos sim passar pela morte. Nós vamos sim enfrentar a morte. Só que a questão é que a morte não é palavra final sobre os filhos de Deus. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Como Cristo ressuscitou, depois de estar morto, aqueles que nele creram também vão ressuscitar no dia em que ele voltar. Agora a gente tem que também olhar a ressurreição, como nós temos entendido ela e vivenciado ela nos nossos dias. Há um bom tempo eu venho percebendo através de postagens em redes sociais, através de mídias, de vídeos e por aí vai, que as pessoas têm buscado, ainda mais as pessoas mais jovens, têm buscado viver as suas vidas intensamente. Cada dia é um dia e eu só penso no hoje e eu esqueço do amanhã. Viver intensamente o hoje, aquilo que me dá prazer hoje. Muitas pessoas têm vivido seus dias assim, pensando no prazer momentâneo, no prazer diário e não se preocupando com o amanhã, porque afinal de contas a vida é tão curta e nós temos que aproveitá-la ao máximo. Essa é uma filosofia que muitos têm crido e vivido. E outra que está mais forte talvez agora, é que muitas pessoas têm confiado os seus dias na ciência. A medicina nos últimos anos, nas últimas décadas, ela se tornou tão eficaz que a gente pensa que a gente não vai morrer. Porque quando a gente fica doente, a medicina traz uma cura. Porque existem N tratamentos, N medicamentos, e a gente pensa, tô doente, eu vou no médico e vai ficar tudo bem. O horizonte da morte saiu da nossa vida. A gente acha que a gente é infinito. A gente se esquece de o quanto nós somos vulneráveis e de quanto é fácil perder a vida. E isso é fato. Existem esses dois exemplos. Pessoas que têm colocado a sua confiança e a sua estabilidade na ciência e pessoas que têm vivido o seu dia a dia sem se preocupar com o amanhã, pensando é o aqui e agora que importa e o amanhã a gente não sabe o que acontece. Tanto viver intensamente quanto viver só o aqui e agora, tanto viver intensamente o aqui e agora, como crer na ciência e botar a nossa confiança na ciência, são métodos de vida que vão falhar. E agora a gente está presenciando isso com toda clareza, digamos assim. Nesse momento, a ciência ainda não tem resposta para a gente. Ela ainda não tem uma cura para o vírus que está por aí. E aí a morte parece que pode bater a nossa porta a qualquer momento, e aí a nossa segurança, a nossa estabilidade foi quebrada. Parece que tiraram aquele chão firme que estava sobre os nossos pés. Porque nesse momento não importa o quanto de dinheiro que você tem, o plano de saúde que você tem, o físico que você tem, porque a qualquer momento você pode pegar um vírus que pode te desestabilizar e desestabilizar a sua família. E aí agora, como cristãos, nós temos que pensar como nós lidamos com isso? Com indiferença? Ou com desespero? Ou querendo aproveitar o momento porque afinal de contas nós não sabemos quando será a nossa vez? Cristãos, queridos irmãos, qual é a razão da esperança que há em vocês?
Se não for a ressurreição, a promessa de vida eterna, então nós não precisamos estar aqui. Não precisamos desse momento de culto. Esse momento da nossa história, esse momento em que o nosso país e o nosso mundo, a humanidade está vivendo, é um momento chave para os cristãos demonstrarem a esperança, a razão da esperança que há neles. Porque afinal de contas, a nossa vida e cada dia que Deus nos dá, cada dia que Deus nos permite acordar é um presente, é uma graça. Mas a nossa vida não se limita só ao aqui e agora. A nossa confiança não está na ciência, ela está em Deus, que venceu a morte. Então, por que a morte vai nos afrontar? A morte, ela é apenas um período, um processo que a gente vai passar. Se Cristo não voltar antes, é claro, porque nós sempre aguardamos a volta do nosso Salvador. Mas nós precisamos estar preparados e saber lidar com a morte. Nós somos pó. A Bíblia vai nos lembrar disso. E ao pó nós vamos retornar. Precisamos encarar isso e aprender a lidar com esse tipo de situação sem deixar de viver o dia que Deus nos deu de presente. Cada dia com alegria, com paz e confiando em Deus. Fácil não vai ser, e isso é fato. Por que não é fácil a gente pensar acerca da morte e acerca do sofrimento? Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos e planejados pelo nosso Criador para enfrentar a morte. Nós morremos por causa do pecado. Essa é a consequência de sermos pecadores. Quando Deus nos planejou, Ele nos planejou para sermos eternos. Por isso dói. Dói a gente ter que se afastar e se despedir de uma pessoa que nós amamos. Dói quando a gente vê que o nosso tempo aqui terminou. Mas a questão é, e a nossa esperança está, não no aqui e agora, não na ciência, mas numa promessa verdadeira de vida eterna, plena com o nosso Criador. Porque esse é o plano original dele para cada um de nós. Porque assim como Ele ressuscitou o seu Filho, Ele ressuscitará com Ele todos aqueles que nele creram, todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele. O que deve nos manter firmes é a certeza de que essa vida aqui, é só um processo, de que a morte não é um adeus, e sim um até breve, um até logo. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se a tua fé está em Cristo, e se ela é a sua esperança, então não se desespere. Ele te dá vida eterna, e a morte é só um tempo de espera. Vai doer? Vai ser difícil? É difícil quando a gente perde pessoas que a gente ama, é sim. E o processo de luto e de sofrimento, ele é bíblico. Mas os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo e na promessa de ressurreição, de vida eterna. Como nós encaramos a morte, então? Como nós encaramos a sepultura? E aqui eu quero fazer uma citação que eu gosto muito do teólogo Martinho Lutero, quando ele ilustra a sepultura como um belo jardim. Eu vou ler para vocês. Por isso, eis a capacidade e a sabedoria dos cristãos, em meio aos prantos, aos gemidos que a morte traz, podemos ter pensamentos de consolo e de alegria em relação à vida, ou seja, que Deus permite que sejamos enterrados e apodreçamos no inverno, para que no verão surjamos mais resplandecentes do que o sol. Isso faz com que a sepultura não seja sepultura, mas um belo jardim, onde se plantam belos cravos e rosas que devem crescer e florir no verão. Olha que linda palavra! Lutero compara ali a sepultura como um belo jardim, como quando nós ali colocamos um corpo. Alguém que nós amamos, que morreu, é como se fosse uma semente.
essa semente se desmancha, se desfaz e apodrece. A comparação com o inverno, quando no inverno a gente vê várias árvores secas, parece que elas estão mortas, não tem uma folha verde, só galhos. E aí no verão, logo depois, quando vem a chuva, começam os brotos, as folhas e as flores. Assim é a sepultura. O corpo é colocado ali como uma semente, mas quando Cristo voltar, Ele vai ressurgir, novo, vivo, lindo, como uma bela flor, porque os mortos vão ressuscitar em Cristo e com Ele viver eternamente. Essa é a nossa esperança. E eu leio ainda o versículo 19 de 1 Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aonde está a tua esperança? Aonde você tem firmado a sua vida? Se é em Cristo, então tenha certeza de que o nosso Senhor ressuscitou, de que Ele está vivo e de que o convite dEle é para que você creia, que você entregue a sua vida, porque um dia o nosso Senhor vai voltar para buscar aqueles que nele creram, para que os seus filhos amados tenham vida eterna, plena e abundante com Ele. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos em que nós sofremos, lembre que a nossa esperança está em Cristo e que é Ele quem nos segura. Amém? Eu quero convidar agora a gente para ouvir um louvor que o nosso querido irmão da igreja, o Marco, gravou. Vamos então louvar junto com ele. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigada, Marco, pelo louvor. Vamos juntos agora ter um momento de oração, de intercessão também. Senhor Deus, obrigada por esse momento de culto, de louvor, de nós meditarmos na Tua palavra, Deus. Senhor, que de fato essa palavra possa fixar nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos ensine, Senhor, a razão da esperança que há em nós. Que nós possamos, Senhor, viver os nossos dias com os olhos fixos no Teu Filho Jesus. Que a nossa confiança esteja totalmente em Ti e não em nós mesmos e não na ciência. Pai, nos ensina a ter paz nesse momento de tanto problema, Senhor, de tanta aflição. Deus, que os Teus filhos sejam aqui, nesse mundo, testemunho vivo do Teu amor e da vida que nós temos em Ti.
Ó Deus, nós também queremos clamar por cada um que sofre nesse momento, pelas pessoas que estão enfrentando doenças, Pai, que estão preocupadas e que estão angustiadas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite cada casa e cada coração. Senhor, clamamos pelo nosso mundo, pela nossa humanidade. Nós, Pai, queremos que isso acabe logo. Mas, Deus, Tu sabes também qual é a Tua vontade para cada um de nós. Senhor, que nós possamos, depois de tudo isso, aprender de fato a viver contigo e a confiar em Ti. Ó Pai, cuida de cada um também das famílias que agora acompanham esse vídeo, Senhor, essa pregação, esse momento de culto. Que a Tua bênção chegue em cada lar, em cada vida e que pessoas possam ser transformadas através do testemunho que nós damos todos os dias. Ó Deus, nos ensina a confiar em Ti. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, pois Tu és Senhor acima de todas as coisas, nosso Salvador, e cremos que Você está vivo e que voltará para buscar a cada um que creu na Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que assim, a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Que o teu lar seja abençoado e cuidado por esse Deus que é maravilhoso. Que você possa sentir a presença de Deus e que em casa você possa cultuar e adorar a Deus todos os dias. Que assim seja. Amém. Quero deixar um aviso ainda. Logo após aqui nosso momento de culto, um pouquinho mais, a gente vai ter nossa live aí na página do Face, que você possa também estar ali colocando as suas perguntas, as suas angústias, comentar com a gente, para que a gente tenha um momento de discussão sobre essa palavra, tá bom? Até mais!